Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre Bitcoin, a moeda do futuro. Cara, mais um vídeo absurdo que eu tenho pra trazer pra vocês. Então assim, de antemão, eu digo pra você botar o fone porque provavelmente vai ser um vídeo longo, tá? Tô gravando aqui no bruto, se ficar bom posto no bruto mesmo. Provavelmente vai ser um vídeo longo, mas aqui eu vou falar sobre Bitcoin. Eu vou dar uma atenção inteira só para Bitcoin, fechou? Então pega teu copo de café, deixa o like, se inscreve no canal, qualquer coisa eu comento o que você achou desse conteúdo, o que você acha da moeda Bitcoin e vamos lá, cara. Bom, a gente primeiro precisa entender o que é o Bitcoin, como que ele surgiu, o que o Bitcoin quer dizer. Antes da gente mergulhar, né, se Bitcoin vale a pena, o que Bitcoin é, a gente precisa entender o que é Bitcoin. E Bitcoin nada mais é que é uma criptomoeda, certo? Que veio com o intuito ali mais ou menos em 2009, 2010, 2011, até 2012 o Bitcoin estava engatinhando, né? Na época que explodiu e muita gente tirava sarro do Bitcoin. Nessa época, o Bitcoin ele já surgiu como uma ideia de ser uma moeda onde não tem observação de algo maior. O Estado, por exemplo, a gente vai falar muito do Estado aqui, mas, por exemplo, o Estado, ele hoje, por exemplo, hoje, no real, o Estado ele tem o controle. Uma boa parte do controle o Estado tem sobre a moeda real, certo? E o Estado pode imprimir dinheiro, o Estado pode te taxar, o Estado pode colocar mais impostos, o Estado pode observar e subir teto de dívidas. O Bitcoin não. O Bitcoin, por ser uma moeda única, criptomoeda, e que não tem algo maior em cima como o Estado, surge como algo totalmente independente. Ou seja, proteger o dinheiro de uma forma decente, aonde Estado e nem ninguém vai prestar atenção no que você está fazendo com o seu dinheiro, certo? E que muitas vezes é barrado pelo próprio Estado ou pelo próprio governo, independente do que você vai fazer com o seu dinheiro, e sem falar também dos impostos que a gente já vai falar sobre isso. Mas o Bitcoin, ele vem com essa ideia. Eu tenho algumas anotações aqui sobre Bitcoin, tá? E eu vou ler exatamente o que eu anotei aqui, tá? Bitcoin seria um sistema de dinheiro P2P, ou P2P, isso é mais ou menos assim, pro inglês, né? Mas eu vou falar traduzido para o português para ficar mais fácil a compreensão. Totalmente virtual, que foi o que eu expliquei, né? Um sistema totalmente virtual de dinheiro e que até hoje não é muito mais aceito pelos mais velhos, né? Mas e que vem ganhando espaço de corações de muita gente, e a gente já vai chegar nas potências também, certo? Focando muito em liberdade, aonde não precisamos de Estado medindo tudo ou com impostos o tempo todo. Esse é o sentido do Bitcoin, é isso que Bitcoin quer dizer, é isso que Bitcoin passa para frente, correto? A gente vai seguir falando do sistema de gerenciamento. Tá, beleza. Então se a gente não tem o Estado prestando atenção e olhando, quem gerencia o Bitcoin? Como que o Bitcoin é gerenciado? O Bitcoin, como que ele se organiza? Porque pensa comigo, quando a gente fala de Estado, por exemplo, os Estados Unidos, quem controla o dólar lá é o governo atual dos Estados Unidos, o governo do Trump, de direita conservadora, enfim, é a Casa Branca, né? Essa Casa Branca, ela é a que vai organizar a questão das finanças, né? Em questão do dinheiro, em questão de imprimição de dinheiro, em questão da inflação. Tudo isso é importante e é gerenciado pelo governo. E aí a gente olha o Bitcoin que não tem esse governo ou algo maior gerenciando e você pergunta, o que gerencia o Bitcoin? Eu venho para você falar o seguinte: desde 2009, o Bitcoin nunca apresentou um sistema de fraude ou corrupção, mesmo sem algo maior. O que já mostra que sim, as pessoas são capazes de gerenciar e mandar dinheiro um para os outros sem gerar esquema de corrupção, coisa que o Estado é incapaz de fazer. A gente vê esquema de corrupção no Brasil o tempo todo, parece que já é algo normal. Você falar que políticos roubam hoje em dia é normal, sendo que não é para ser normal, mas eles consideram hoje em dia isso, a sociedade considera isso como normal, todo político rouba. Uau! Como se não fosse me afetar, como se não fosse criar uma dívida pública do cacete, né? Como funciona a segurança do dinheiro? Para garantir que o meu Bitcoin, no caso o meu Bitcoin, esteja com outra pessoa, é um processo totalmente feito pelas próprias pessoas. Isso aqui é importante, tá? Existe a blockchain. A blockchain nada mais é do que um grande sistema operacional onde vários computadores eles vão gerenciar várias transações do Bitcoin. É totalmente público.
tá? Então você pode estar olhando toda hora ali, ou seja, evita corrupção. E pensa só, como não tem algo maior, então os próprios computadores individualmente fazem a análise. Se há um Bitcoin falsificado ou alguma coisa indevida, um computador vai achar este erro e o que vai fazer com que todos os outros computadores parem, né? Parem de avaliar e parem de executar, ou seja, fazendo que a transação não ocorra, correto? Continuando. Enfim, então o Bitcoin ele vem com essa ideia sensacional. Eu não digo mais uma ideia, né? Já é uma execução, porque já está ativo há muito tempo. Ele ganhando espaço cada vez mais. Continuando, tá? Enquanto o dinheiro é passado há uma atualização para ver se realmente está no sistema ou na carteira. E é exatamente o que eu expliquei sobre a blockchain, que é um site, você pode pesquisar aí blockchain.com, você vai achar esse site onde dá para ver todas as transações em tempo real de bitcoins que estão sendo passados, desde números incríveis, tipo 100, 150, 30 bitcoins, até centavos de bitcoin, por exemplo, né? E que, convenhamos, está valendo muita coisa. Principais princípios básicos de Bitcoin, cara. A gente precisa falar sobre isso, tá? Bitcoin é uma forma de uso ou investimento tendo uma maior segurança em ser não atrelado ao governo. Ou seja, o Bitcoin é muito seguro. Por quê? Justamente pelo fato de que é público. Você vai ter um sistema onde você consegue ver tudo, né? Caso tenha algum sistema de fraude, não é contado o Bitcoin que você comprou. Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo um sistema de segurança absurda. É praticamente impossível você fazer um esquema de corrupção com Bitcoin. Praticamente impossível você fazer isso. Porque você vai burlar um computador, então você vai ter que burlar mais da metade dos computadores do mundo inteiro, certo? Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, enfim. Você vai ter que ir falsificando computador por computador. Então é inviável. É mais fácil você fazer o jogo limpo e bonito com Bitcoin, tá? Continuando. A gente vai ter mais coisas, né? O que é a blockchain? Vou passar por isso aqui, por mais que eu já falei com vocês, mas blockchain seria uma rede onde todos têm 100% acesso das transações feitas em tempo real, com todas as carteiras sendo anônimas e tendo uma senha única no mundo todo. A gente tem pontos a comentar sobre a blockchain e que eu gostei pra caramba. Primeiro, o fato de você ter 100% de acesso, mas as carteiras elas serem anônimas, é o contrário do governo, né? A gente vê hoje o governo onde o governo tem total acesso sobre a minha conta. Se hoje, né, o meu CPF for vazado para o governo, né, e eles quiserem ver o que eu faço, só com o meu CPF eles conseguem ver se eu sou negro ou se eu sou branco, o que eu trabalho, qual crime eu cometi, o que eu faço da minha vida, entendeu? Se eu tenho contas em bancos, ou seja, o meu CPF diz tudo sobre a minha pessoa pro governo, diferente daqui. É anônimo, ou seja, você pode abrir a blockchain, você pode olhar os bitcoins lá normalmente, mas você não vai conseguir ver quanto que aquela pessoa tem de bitcoin, certo? Não dá, você não vai conseguir ver. Por quê? Porque é anônimo. Isso é segurança. Coisa que o governo tem que entender, né? Tem que aprender. Coisa que tem até vídeo no canal falando sobre Drex e Bitcoin aqui. Continuando, né? Segurança máxima. Eu venho falar aqui com vocês sobre isso. Os outros programas geralmente são arrumados por apenas um local. Por exemplo, o Google. O Google tem a sede do Google, aonde ali fica concentrado o maior poder Google. Outro exemplo, a gente tem o Banco de Brasília, daqui do Brasil, né? O Banco de Brasília fica concentrado a maior parte lá no Banco de Brasília. Pode ter outras sedes espalhadas pelo mundo, mas o centro é o Banco de Brasília em Brasília. Exatamente isso, certo? Coisa que o Bitcoin não tem. Ou seja, segurança máxima pelo fato de que existem vários computadores operando na minha casa, na sua casa, na casa do seu amigo, na casa do seu vizinho, na casa da sua namorada, na casa da sua ex, na casa de qualquer pessoa. Se tiver um notebook ou qualquer aparelho eletrônico, ele está verificando o Bitcoin, independente de quem seja. Ou seja, torna 1000 vezes mais seguro. Em vez de ser um local onde pode acontecer um sistema de corrupção, como aconteceu no INSS, o Bitcoin é imbatível. Pelo fato de que você teria que manipular e mexer com
todos os computadores, ou mais da metade do mundo inteiro, certo? Como o Google. Já o Bitcoin tem uma organização bem diferente, como eu já expliquei para vocês, certo? Em resumo, né? A transparência do Bitcoin é muito boa, tá? A gente vai ter a segurança do Bitcoin, que é muito boa, é melhor, eu acho que é uma das melhores seguranças de moeda que a gente vê, tá? Sem necessidade de bancos internos e transação. Cara, a questão dos bancos, os bancos vêm ficando defasados. É fato, os bancos eles vão ficando defasados, eles vão tentando renovar, assim como o Pix tentou renovar com o governo Bolsonaro, né? Mas a gente pode ver o atraso da moeda real em si. Hoje a moeda real ela quase nem circula em grandes locais de multimídia. A gente vê mais o Pix circular, a gente vê a moeda digital circular muito mais hoje na sociedade moderna do que a moeda real mesmo, o papel, o folheto de dinheiro, né? Eu acho que se eu sair procurando aqui na minha casa, eu não vou achar dinheiro real. É mais fácil eu achar em digital. E o Bitcoin ele vem nessa medida. Ele vem como uma moeda moderna. Uma moeda moderna onde é muito mais seguro. E realmente quando você vê as coisas interessantes, você começa a prestar atenção como vale a pena e não é mais uma aposta. É um sistema de segurança. E não só o Bitcoin. Existem outras criptomoedas onde elas não são... onde elas não desvalorizam. O que é isso, cara? O Bitcoin ele tem aumenta e baixa. Ou seja, o Bitcoin ele pode valorizar muito essa semana e pode desvalorizar se acontecer algo geopolítico absurdo, certo? Ou seja, você pode ganhar ou perder dinheiro. Mas para a realidade brasileira, convenhamos, você ganha ou ganha. Ou você ganha mais ou você ganha um pouco menos, mas você sai ganhando de todo jeito. Porque para a realidade brasileira, o Brasil ele é horrível. Eu tenho um vídeo aqui já falando da situação brasileira, é péssima, terrível. Vou fazer uma parte 2 sobre esse conteúdo do Brasil? Vou, mas é um conteúdo que vai demandar um pouco mais de tempo, então eu peço a tranquilidade de vocês para esse tipo de conteúdo. E a gente vai ver o quê? A gente vê o seguinte, tá? Os problemas da moeda em papel. Os problemas da moeda em papel. A gente tem o quê? As moedas em papel, elas podem ser imprimidas o quanto quiserem, né? E quanto mais elas são imprimidas, mais desvaloriza a moeda local. O real, por exemplo. O real perdeu mais de 50% desde quando se tornou real, né? Antes era cruzeiros, a moeda cruzeiro se desvalorizou tanto que estava inutilizável e passou a ser real. E o real no início ali teve um pico muito bom, mas de tanto imprimir dinheiro, dívidas públicas, mais gestões do governo, independência de esquerda ou de direita, tô falando de mais gestões no geral, não tô falando de esquerda ou direita, tá? Baixou, desevoluiu, caiu, e hoje a gente pode ver mais de 50% desvalorizado do real. Ou seja, né? Se antes você conseguia comprar algo com 100 reais, hoje você tem que ter 700, 800 reais para conseguir comprar algo de 100 que você comprava antes, certo? Essa é a diferença. E só tende a piorar, já que as coisas, são um spoilerzinho, né? É um vídeo que eu vou fazer para vocês, o Brasil, a crise de 2027. A gente tá há um ano da crise de 27 e isso é bizarro. Na crise de 27 a gente pode ver que a dívida pública do Brasil, comparada ao PIB, ou seja, se a gente comparar o PIB, que é o que o Brasil produz no ano todo, com a dívida pública, vai estar mais ou menos assim. Ou seja, o Brasil produz para pagar, produz para pagar, produz para pagar. É igual o cara de classe média no Brasil. Ele trabalha para pagar, trabalha para pagar. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil como um todo, né? Não só as pessoas, tô falando do Estado. O Estado como um todo, ele taxa os outros para pagar a sua própria dívida, de tão incompetente que o Brasil é. Tá. E a gente procede com a ideia do Bitcoin. Resumo. Aqui a gente chegou num ponto muito importante. As pessoas, os mais velhos principalmente, vão ter o argumento de que o Bitcoin ele não é confiável. Por que o Bitcoin não é confiável? Porque não é controlado por governo, tá? E porque é uma moeda que eu não consigo tocar. Mas você esquece que hoje todo mundo usa Pix, que você não consegue tocar o Pix, e levando em consideração que se você perde seu celular, você perde o Pix, ou seja, você perde o dinheiro. É exatamente o que o Bitcoin trata. Só que o Bitcoin ele é levado um pouco mais a sério por causa desse sistema de valorização e desvalorização. A moeda em Pix, ele também desvaloriza. Só que ela está atrelada ao real. Como ela está atrelada ao real, ela valoriza e desvaloriza e ninguém percebe que ela está valorizando e desvalorizando.
É muito simples. Só que o Bitcoin, como é algo novo, já que está no mercado há um tempo, mas é considerado novo ainda pelos grandes países, pelas grandes potências, como é considerado novo o Bitcoin, ele assusta mais. Mas é praticamente a mesma ideia do Pix. A única diferença é que o Pix, ele não é tão volátil quanto o Bitcoin é, certo? Reservas globais. Você pode perguntar para mim, ou alguma pessoa mais velha pode falar para você o seguinte: tá, mas você investe nisso. E os grandes? Quero saber dos grandes. Pois não seja por isso. Eu vou ler para vocês aqui exatamente o que se passa na reserva global. Reserva global é o que os países guardam como dinheiro para moeda de troca. Hoje o principal moeda de troca é o dólar, certo? O dólar é a principal moeda de troca do mundo todo. E a gente vem no seguinte: seria a moeda principal para comércio do mundo, que hoje é o dólar, mas o Bitcoin vem crescendo nisso. Estados Unidos e China são as que mais têm reserva de Bitcoin. Então, opa, calma aí. A gente vê Estados Unidos de Donald Trump e China comunista guardando Bitcoin, sabe? E aí você pergunta, sério isso? E eu complemento com você aqui agora, ó. China. Mesmo a China atuando contra o Bitcoin, por causa que ela é comunista, ela repudia a ideia do Bitcoin, mesmo ela repudiando a ideia do Bitcoin, ela vai lá e arrecada 190 mil Bitcoins. E como que dá para saber isso? Porque lembra, a blockchain é pública, você consegue ver quem compra e quem vende Bitcoin. Então você, com esses dados, você consegue saber que a China é a que mais guarda Bitcoin, mesmo sendo contra. A China ela é igual ela é igual aquela pessoa que usa substâncias. E aí ela usa substância, ela fala para os amigos dela, não use substâncias, mas ela vai lá e usa substância. É exatamente a China. A China fala, olha, não compre Bitcoin, não compra porque essa moeda vai morrer. Aí o que a China faz? A China vai lá e compra Bitcoin. Exatamente isso. E cara, como um todo, a gente vê o Bitcoin crescendo em grandes reservas, grandes empresas, como reserva global. Gente, o Bitcoin ele pode vir a substituir o ouro daqui a alguns anos. Olha que o ouro é uma é um minério desde sempre muito bem valorizado, desde a época das cavernas. O ouro, originalmente para a humanidade, ele é algo que vale muito. Você vê ouro, você não precisa nem saber que vale muito. Automaticamente você sabe que vale muito, certo? Ele pode vir a substituir o ouro, certo? E assim, a longo prazo, tudo vai indicar que o Bitcoin vai ganhar muito espaço como moeda, certo? Muito espaço. E aí a gente vê o seguinte, cara. Tem algo muito interessante que é diferente da moeda papel, né? Bom, a moeda papel, ela pode ser imprimida praticamente quantas vezes ela quiser, né? Pelo governo que está controlando ela. Seja aqui no Brasil com o Lula, na época do Bolsonaro, se a gente for mais para trás, na época do Collor, na época da Dilma. Enfim, nessas épocas, o dinheiro ele sempre pode ter sido imprimido em grandes escalas, tá? Independente do governo, independente de que lado que ele é. E assim, o Bitcoin, ele é diferente. Enquanto a moeda papel, seja dólar ou qualquer outra, ela pode ser imprimida, o que faz a desvalorização dela, e o que faz, além da desvalorização da moeda dela, faz também uma mexida terrível nas contas públicas, nas dívidas públicas, infla o mercado. O Bitcoin ele é o contrário. O Bitcoin ele tem uma estimativa. O Bitcoin ele só vai até, deixa eu ver o número aqui, ó, limite de Bitcoins. Enquanto a moeda papel, ela pode sim ser imprimida quantas vezes for preciso para suprir o que o governo precisa, o Bitcoin, o limite dele é de 121 milhões. Ou seja, nem mais nem menos. Quando o Bitcoin bater 121 milhões, né, de criptomoedas, acabou. Não vai ser gerado mais. Ou seja, temos algo interessante aí. Enquanto uma moeda desvaloriza porque ela imprime muito mais, a gente pode ver pelo outro lado que o Bitcoin tem um nível máximo de coisa. Quanto menor o nível daquilo, mais raro ele é. Quer ver? Tem essa caneca aqui, ó. Essa caneca eu tô tomando café agora, enquanto eu gravo para vocês no bruto, né? Essa caneca aqui, ela deve ser uma caneca comum, porque deve existir várias canecas dela exatamente iguais. Ou seja, ela não é valorizada, porque eu posso quebrar essa e comprar outra ali do lado, entendeu? Ela não é valorizada.
Agora, se essa caneca ela fosse fabricada de década em década, seria mais valorizada. Por quê? Porque a oferta da demanda e da procura, né? Como ela é fabricada, demora para ser fabricada, ou seja, ela se torna mais rara. É exatamente o Bitcoin. Enquanto uma moeda desvaloriza porque ela pode ser imprimida e se tornar aquela moeda, o Bitcoin não. O Bitcoin ele tem um máximo, né? Um máximo de 21 milhões de Bitcoins feitos. Depois disso, não tem como imprimir mais. Vai existir só trocas de um para os outros. E, bom, só para finalizar, a gente vê o quê? Isso é bom, isso é bem bom, porque a gente pode pensar, puxa, então quem comprou Bitcoin comprou, quem não comprou não comprou. Necessariamente não, vai sempre existir pessoas querendo vender e trocar Bitcoins e fazer negócio e comércio. Outra coisa, se o Bitcoin realmente tomar esse lugar na moeda global, a gente vai ver os preços baixando. Porque não tem como aumentar o preço se a moeda não vai aumentar. Se você aumentar o preço e a moeda não aumentar, ninguém vai comprar o que você vende. Ou seja, você precisa abaixar o preço bem baixo para poder suprir a moeda. Ou seja, né, em vez de o governo, por exemplo, em vez do governo aumentar as coisas para a moeda seguir, vai ser o contrário. No caso, as coisas vão servir o Bitcoin, vão diminuir para poder servir o limite de dados do Bitcoin. Cara, é isso que eu tenho para falar com vocês, esse vídeo absurdo que eu fiz para vocês. E assim, o Bitcoin, na minha opinião, é uma moeda que tem muito espaço a tomar no mundo exterior, ainda mais com o Brasil vem forte por uma crise absurda de 2027, uma crise onde vai ser algo terrível, algo bem sério, para falar a verdade, que vai afetar todos os povos, vai afetar desde o mais pobre, que tá morando na miséria, desde a classe média, que tem uma casinha e um notebookzinho, desde a classe alta, que tem empresas e produz aqui no Brasil. E tem tudo para piorar. Então, assim, investir dinheiro em Bitcoin, guardar dinheiro em Bitcoin, sair para fora do Brasil, garantir comprar imóveis e coisas do tipo, pelo menos ainda esse ano, eu acho que ainda é plausível e eu acho que ainda tem muita coisa a ser discutida, tá? Mas, no geral, na minha visão, depois de falar tudo isso para vocês, o Bitcoin é 100% essencial e fiquem de olho, porque o governo brasileiro já está tentando controlar isso com o Drex, para tentar segurar o Bitcoin. E tem alguns países envolvidos, como a China, a Rússia e etc. Se você quer saber mais sobre Drex e Bitcoin, tem um vídeo aqui no canal, vou ver se eu deixo aqui nos comentários fixado, falando sobre Drex versus Bitcoin. E lá eu explico certinho o que é Drex. Fechou? Valeu, tamo junto e fui!